Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 4 de outubro de 2024, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje estamos na lição de número 277, lição importantíssima, que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz, que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. Antes de ler a lição, lemos o texto do nosso grupo de lições, o texto de número 6, o que é o Cristo. Cristo é o Filho de Deus tal como Ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência na qual foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi enfim alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como o seu Filho. Muito bem. Lição de número 277, que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. O teu filho é livre, meu pai, que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito, através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável, não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis, exceto a lei do amor. Não adoraremos ídolos, nem acreditaremos em nenhuma lei que a idolatria faria, para esconder a liberdade do Filho de Deus. Ele não está limitado a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele é está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu Pai.
e não pode ser limitado, a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo, que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. Que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. Essa é uma bela lição, né? Quando nós entendemos a forma correta de praticá-la. É uma lição que eu vou sugerir a vocês que assistam, se você ainda não tiver assistido o vídeo de 2022, que é lição 277, um curso em milagres, tá? 2022. Assista, porque nesses vídeos nós estudamos, nos vídeos de 2022, nós estudamos os textos do grande mestre Kenneth Wapnick. E então nós nos aprofundamos lindamente na metafísica, tá? Na metafísica do livro de exercícios de um curso em milagres. Então, se você ainda não tiver assistido esse vídeo, assista. Vale muito a pena. Claro, se você estiver interessado em se aprofundar na metafísica da lição. Antes que eu me esqueça, ontem eu recebi uma pergunta de uma aluna aqui, um comentário aqui no YouTube, me perguntando se ela pode fazer a jornada da criança interior esse ano ainda. Bom, a minha sugestão para você é que, como a jornada de cura da criança interior ela é feita junto com os exercícios, eu sugiro que você deixe para começar a jornada no ano que vem, tá? Aí você termina a jornada de libertação, cura e ascensão agora em 2024 e no ano que vem você faz a jornada de cura da criança interior, começando idealmente no dia 1º de janeiro. E se prepara, porque ela é densa, você vai ter muito trabalho para fazer, você vai ter muitos deveres de casa, você vai ter muitas reflexões, provavelmente você vai passar por processos psicológicos intensos, os quais você vai ter que fazer direitinho, como eu ensino, as práticas para você não surtar, né? Então essa é a minha sugestão para você. Digo para vocês sem medo de estar equivocada, que a jornada de cura da criança interior ela equivale a alguns bons anos de boa psicoterapia. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma aluna, eu até vou ver se eu consigo convencê-la a gravar um videozinho para eu postar no Instagram e no YouTube também, falando de como o trabalho de cura da criança interior revolucionou a vida dela, né? Na verdade, é o trabalho. A cura da criança interior é tudo, né? Se você quiser atacar o grosso dos seus problemas, o núcleo dos seus problemas psicológicos, vá curar a sua criança interior. A jornada é gratuita e continuará sendo gratuita, né? Eu peço a vocês, obviamente, as doações nas lives do livro texto e, claro, se você puder me ajudar, se você está assistindo a jornada de libertação, cura e ascensão e puder me ajudar, o seu Pix será muito bem-vindo. A minha chave Pix é o meu e-mail, JACK, de que bom, e ponto final, Mariano, arroba icloud.com, jack.mariano, arroba icloud.com, tá bom? Passamos então para a leitura do nosso livro-texto, o livro, volume 2 do livro Acompanhante do Livro de Exercícios de um Curso em Milagres, de Allen Watson e Robert Perry. Ó, pra vocês verem a largura, a grossura desse livro. É isso que a gente está lendo, tá? E nós estamos aqui, ó, exatamente aqui. Nós estamos na metade desse livro. Nos falta 25% aí, mais ou menos, do ano pra gente terminar a nossa jornada. Então, vocês estão lendo comigo esse livrão aqui maravilhoso, cheio de insights espetaculares. Eu tô amando esses livros. Na verdade, a ideia para a jornada de libertação, cura e ascensão era um pouco diferente, né, do que está saindo. Acabou que a gente começou falando da questão ascensional, mas esses livros aí, os 2 volumes, na minha opinião, jogaram a gente com toda a força, mergulharam a gente com toda a força numa compreensão maior da prática dos exercícios de um curso em milagres, né? E eu confio,
porque esse foi o Espírito Santo que me pediu para fazer essa leitura e eu confio que é disso que a gente precisa nesse ano de 2024, né? 2025 a gente vê como fica, né? Agora, quando chega em outubro, eu já começo a receber os insights, as orientações do que eu vou ter que fazer no ano que vem, né? Ainda não tá muito claro para mim, mas algumas ideias já chegaram, tá bom? Vamos esperar aí, aguardar a orientação dele, que nos conduz, dele que tudo sabe, né? Porque nós não sabemos é de nada. Então, vamos lá. A lição, então, é a lição de número 277, que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz para ser praticada no dia 4 de outubro. No meu entendimento, qual vem a ser o objetivo desta lição? Me trazer a consciência de que eu percebo, vejam o que eu vou falar, eu percebo a expressão do próximo em função do meu conteúdo mental, né? Então, é aquela brincadeira que eu faço com vocês com o exemplo daquela crença. Homem não presta, né? Então, eu estou prendendo os homens, todos os seres do sexo masculino, encarnados num corpo humano, homem não presta, né? É a minha crença, homem não presta. Eu recebi essa crença da minha mãe, eu recebi essa crença da minha avó, que provavelmente recebeu da minha bisavó, que provavelmente recebeu da minha trisavó, que provavelmente recebeu da minha tataravó, né? Então, eu tenho essa crença, o homem não presta. Então, pode me aparecer São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ou o próprio Jesus, né? Tiveram encarnações num corpo masculino, né? Portanto, são homens, cromossomo XY. Essa é a definição de homem, definição biológica, né? O cara tem cromossomo XY. Eu, que sou mulher, eu tenho cromossomo XX, não é mesmo? E aí, vem São Francisco de Assis para conversar comigo e eu logo vou perceber nele, porque a projeção da crença homem não presta dará lugar a uma percepção de que ele não presta, ele vai aprontar alguma comigo e eu vou dizer que nem São Francisco de Assis presta, né? Que tristeza, uma tristeza realmente não escapa a ninguém. Então é disso que essa lição fala. Essa é a consciência que essa lição nos traz. A minha percepção do outro é objetiva? Não. A gente já aprendeu aqui no curso que as nossas percepções das pessoas, das situações, são absurdamente subjetivas. Eu projeto meu conteúdo mental o tempo inteiro, nas situações, nas pessoas. Então, às vezes, aquela pessoa que eu detesto, ela está fazendo algo por uma boa razão, mas eu só consigo enxergar maus motivos. Não é assim? Por quê? Porque a minha mente está cheia de culpa. Como a minha mente está cheia de culpa, eu preciso de um receptáculo para projetar a minha culpa. Quem é esse receptáculo? É o infeliz que passar na minha frente. Se ele for de sexo masculino, então, Nossa Senhora. Ok? Então, essa é a consciência que essa lição está nos trazendo. Eu estou prendendo o Filho de Deus com as leis que eu fiz. A lei é: homem não presta. Mas homem não presta. Como assim? Homem não presta. O que você esperava dele? A gente ainda fala, né? E vocês não pensem que eu estou brincando, não. Essa crença, isso eu ouvi da minha avó. Eu me lembro de ouvir da minha avó quando eu era criança. Essa crença precisou ser limpa dentro de mim, né? Homem não presta, né? A Louise Hay, ela fala que nesse estado, né, de consciência da humanidade, que as mulheres elas sofrem da síndrome do você me machucou em relação aos homens. Que na nossa linguagem aqui seria uma imersão na consciência de vítima, no nível de consciência de vítima. Então, as mulheres são vítimas dos homens, é a nossa crença. Então, eu fico vibrando lá no nível de consciência da vitimização
E obviamente que eu vou atrair homens e comportamentos que não são bons para mim. Mas a minha vizinha tá lá casada com um homem excelente, que trata ela muito bem. Ele é um excelente marido, ele é um excelente pai para os filhos dela, ele é maravilhoso. Mas aí, quando chega na minha vez, que eu vou dar bom dia para ele, ele já me dá um bom dia atravessado. Por quê? Porque para mim homem não presta. Às vezes nem me deu o bom dia atravessado, às vezes estava só com pressa, mas eu já interpretei aquele bom dia como um bom dia atravessado, que já me confirmou mesmo que eu não tenho realmente que ter nenhuma expectativa de encontrar um homem minimamente decente. Claro, gente, que eu tô falando isso aqui tudo para vocês de uma forma um pouco exagerada, porque as coisas não ficam assim bonitinhas no nosso consciente não, tá? Não ficam não, essa lixarada tá toda no teu inconsciente, tá bom? Tá tudo lá no teu inconsciente, mas tá vibrando, tá vibrando. Você provavelmente testemunhou um grande desrespeito do teu pai para com a tua mãe, ok? Tá bom? Então isso não fica assim tudo arrumadinho, organizadinho em prateleiras no meu consciente para eu falar assim, ih, olha, a minha crença de novo aqui de homem, que o homem não presta, né? Não, não é assim, tá bom? Voltando, agora a gente passa para o comentário dele. Quando o curso usa o termo filho nesse contexto, falando a respeito de Deus e do seu filho, o termo usualmente se refere a toda a filiação, que inclui todas as minhas irmãs e irmãos, assim como eu mesmo. O seu filho, em outras palavras, pode ser qualquer pessoa em quem a minha mente esteja focando. Então, quando eu oro que eu não prenda o Filho de Deus, o teu filho com as leis que fiz, eu estou me referindo ao meu chefe, à minha esposa, ao meu cônjuge, né, aos meus amigos, à minha família, ou a quem quer que seja que eu possa encontrar no dia de hoje. Essa é uma boa oração para repetir frequentemente à medida em que interagimos com as pessoas no dia de hoje. Você hoje vai interagir com aquele Filho de Deus perfeito. Então, quando você chegar perto dele, você pode pensar que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz, tá? É bom, faça. No nosso grupo de estudo local, uma outra noite, uma mulher compartilhou uma intuição, um insight que ela teve. Ela disse que ela tinha tomado consciência de que sempre que ela colocava um limite sobre qualquer outra pessoa dentro da sua própria mente, se aquela pessoa já tivesse aceitado aquele limite dentro da sua própria mente, ela então estaria reforçando esse limite. Então eu vou parar aqui para a gente voltar para o nosso exemplo de homem não presta, da crença homem não presta. Eu não tenho irmãos, né? Mas eu poderia ter um irmão homem, né? Eu tenho uma irmã mulher, né? E aí, vocês imaginem esse menino, meu irmão, ouvindo a nossa avó falando assim, homem não presta. Então a crença não seria apenas minha, seria do meu irmão menino também, né? Do meu irmão. Então, olha só, eu tô colocando um limite nesse homem maravilhoso que vai chegar na minha vida. Homem não presta. Mas eu só atraí ele porque a avó dele e a mãe dele falavam para as amigas que homem não prestava. Então ele também aceitou esse limite dentro dele. Então a gente se encontrou. A gente se encontrou para fazer um piquenique. E vocês podem imaginar que o final vai ser trágico. Porque ele acredita que ele, como homem, não presta. E eu acredito que nenhum homem presta, né? Então vai ser uma maravilha, né? Vai ser excelente como essa relação vai se desenrolar. Claro que num primeiro momento nós estamos absolutamente apaixonados
dando início a uma relação de... Vou contar até 3 para você falar, responder para mim que tipo de relação é essa. É uma relação de amor especial. Onde eu entendo que essa pessoa maravilhosa vai vir para me dar tudo aquilo que está me faltando. Ele pensa a mesma coisa a meu respeito. Mas no fim, essa relação terá se transformado numa relação de 1, 2, 3. Sim, você acertou se você falou. Uma relação de ódio especial. Esse é o destino inevitável deste relacionamento. Tá bom? Ano que vem a gente vai ter que fazer um curso sobre relacionamentos especiais, tá? Muito bem. E assim, e da mesma forma, ela estava colocando o mesmo limite em si mesma. Nós podemos ver essa dinâmica de uma forma muito aguda numa situação envolvendo os pais ou os professores e uma criança pequena. Isso se manifesta muito, muito vividamente. A criança frequentemente irá manifestar os limites que o adulto vê nela. Nela, né? Sejam esses limites reais ou não. O fato de que nós não possamos ver isso claramente com os adultos, entretanto, não significa que não esteja acontecendo todo o tempo. Quando nós limitamos alguém nas nossas mentes, nós podemos literalmente prender a pessoa com as leis que nós inventamos. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvia a minha vida inteira uma série de coisas muito ruins a meu próprio respeito. De algumas delas eu consegui me libertar já, de outras eu ainda não consegui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa bagunceira. Eu ouvi a minha vida inteira que eu era bagunceira. Não dessa forma assim bonitinha, eu ouvia inclusive de formas bem agressivas, né? E isso foi uma coisa que eu não conseguia corrigir na minha mente. Eu continuo sendo bagunceira. A minha casa é uma casa limpa, mas não é uma casa organizada, né? Tem aquelas pessoas que tem tudo bonito, tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo nos seus lugares. Não. Ontem eu tava na minha sala no trabalho, eu tava olhando pra minha mesa e pensando assim, caraca, você tem que parar pra arrumar essa mesa. Sua mesa está anárquica, né? Aí eu tenho um consolo, né? Que dizem, não sei quem é que disse, são os psicólogos, neurocientistas, não sei, que quando uma pessoa é muito inteligente, ela tem muita dificuldade para organizar o ambiente do lado de fora. Aí eu penso assim, então eu devo ser uma pessoa muito inteligente, né? Porque eu sou bagunceira à beça, né? Eu sou anárquica, né? E é isso, né? Mas enfim, foi uma maneira que eu arranjei de me consolar e de me sentir menos mal. Porque efetivamente quando eu era criança ouvia esses insultos, que hoje eu vejo claramente que eram insultos, eram agressões, me feriam muito, né? Enfim, mas não corrigia. Continuo presa nessas leis que alguém fez pra mim. Muitas outras eu já limpei da minha mente. Eu vejo claramente pelo resultado na minha vida, mas essa aí ainda não consegui, né? Estamos trabalhando, ainda não morremos, estamos trabalhando. Depois que a gente morrer, a gente pode trabalhar também, né? Muito bem. Seu filho é livre, meu pai. E cada pessoa que eu encontrar no dia de hoje é esse filho, igualmente livre. Todos nós já lemos histórias de como a recusa de um parente, um parceiro ou um amigo em aceitar os limites em alguém, em uma outra pessoa, permitiu que essa pessoa transcendesse esses limites. Histórias de curas impossíveis e por aí vai, né? Quando o pai leva o filho lá no hospital e ouve assim, essa doença é incurável. E ele não aceita, né? O preletor Darley estava contando exatamente um caso desse no sábado, que aconteceu com a filha dele. Que ele recebeu um diagnóstico horrível no hospital. E ele falou, eu não aceito, e a filha ficou curada.
E ele fazia uma visualização, porque a expectativa era, inclusive, de que a filha pequena passasse para o plano espiritual, e ele fazia uma visualização da criança crescida. E assim foi, né? Então é exatamente disso que Jesus está falando nessa lição. Nós vamos aceitar os limites, as leis que as outras pessoas fizeram para nós? Na sua ignorância, os nossos pais fizeram várias leis para nós. Né? Várias leis na sua ignorância. Algumas boas, a maioria infelizmente ruim. Por que eles fizeram? Porque eles receberam essas leis. Então acabaram passando adiante, tá? Também ouviram. Por quê? Porque isso é da natureza do sistema de pensamento do ego e nós estamos nos desvencilhando dele agora, enquanto espécie humana, tá bom? Os limites que o curso tem em mente não são tanto os limites físicos ou até mesmo os limites intelectuais, mas os limites tais quais a culpa e o pecado. Quando nós acreditamos que uma pessoa está impossibilitada de ser ajudada ou não há mais esperança para essa pessoa, nós aprendemos com as leis que fizemos. Nós acreditamos que há uma dificuldade, há uma ordem de dificuldade nos milagres e impomos essa ordem de dificuldade sobre aqueles à nossa volta. Não há ordem de dificuldades em milagres, diz o livro-texto, e esse é o primeiro princípio dos milagres, né? E se você ainda não assistiu a playlist Os 50 Princípios dos Milagres, por favor, assista. É uma grande playlist, né? Assista. E aí ele cita a lição. O seu filho não foi mudado pelo que é imutável. Ele ainda é o filho perfeito de Deus, assim como Deus o criou. Ele não foi, de alguma maneira, danificado, desfigurado por qualquer coisa neste mundo, porque tudo neste mundo é mutável. O Filho de Deus não foi modificado por nada que tenha acontecido ao seu corpo, que é mutável. Uma pena não pode arranhar um diamante, nem mesmo uma pilha de penas, ou nem mesmo uma pena de avestruz. Nos está sendo pedido para que nos lembremos disso sobre os nossos irmãos. Eles não foram modificados por aquilo que aparenta ser os seus pecados ou equívocos. Eles não são escravos de nenhuma das leis do tempo. O que são as leis do tempo, gente? As leis do tempo são as leis da terceira dimensão. São as leis do tempo-espaço, da tela do tempo-espaço, onde nós estamos projetados nos nossos corpíceos carnais, tá bom? E isso, então, como é que se diz? Põe um fim, né, à nossa crença persistente de que uma cura pode demandar um longo tempo. Por exemplo, as curas estão sujeitas apenas a uma lei, a lei do amor. Os nossos irmãos não estão presos por nada, exceto pelas suas próprias crenças. E o que eles realmente são ele não está limitado a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele é está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu pai e não pode ser limitado, a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. E se no dia de hoje olhássemos para todos e cada um à nossa volta a partir desse referencial? Como seria? Podemos praticar. Quais milagres poderiam acontecer?
Quais correntes poderiam cair por terra? Qual pessoa cega poderia ver novamente? Qual ferida duradoura do coração poderia ser curada? E é exatamente essa a nossa função aqui, como trabalhadores dos milagres. Então, quando a gente começar a olhar para aquele Filho de Deus perfeito, o FDP, né, que chega à nossa frente, e quando você começar já a pensar aquelas coisas horríveis, nossa, lá vem aquela mulher maldosa, lá vem aquela pessoa fofoqueira e destrutiva, aí você já se lembra, hoje eu não prenderei o teu filho com as leis que fiz. Hoje eu não vou prender a tua filha com as leis que fiz. Eu vou ouvir o que a mulher tem que falar pra mim. Talvez ela me dê um bom dia, talvez ela me traga uma ajuda no meu trabalho. Talvez ela possa me dar uma expressão diferente daquela que eu estou esperando que ela me dê. Porque eu já aprendi com as leis que eu fiz anteriormente a respeito dela. Tá bom? E aí vamos para o comentário do parágrafo 4, versículo 1 do texto O que é o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Que, portanto, eu não esconda nenhum dos meus sonhos do Espírito Santo no dia de hoje. Que eu não permita que um senso de vergonha me impeça de trazer esses sonhos para ele. Aqui ele não está falando dos sonhos no sentido de, eu tenho o sonho de ter um carro 0 km maravilhoso na garagem. Não. Qualquer sonho, qualquer ilusão. A ilusão da doença. A ilusão do mau relacionamento, a ilusão da solidão, a ilusão de que você é um pecador miserável, culpado e desgraçado. É disso que ele está falando, tá? É uma metáfora aqui. Eu vou levar para ele o meu sonho da casa própria. Pode levar também, mas não é disso que ele está falando aqui. Ok? Muito bem. Que eu não fique chocado, que não fiquemos, o Espírito Santo não fica chocado por qualquer coisa que ele veja em nós, graças a Deus. O Espírito Santo ele é inchocável. Gente, a tradução é literal, tá? He is unshockable. O Espírito Santo é inchocável, você pode demonstrar sua pior face para ele. Sou um serial killer, sou um matador em série, um matador profissional. Ele não vai ficar chocado, porque ele sabe que isso aqui tudo é um holograma, tá? Você tá brincando no holodeck, lá da nave Enterprise, tá? De Jornada nas Estrelas, a segunda geração, acho que é a segunda geração, né? Pelo contrário, o Espírito Santo ama aquilo que ele vê em você, porque ele vê além da ilusão do pecado, ele vê a realidade do amor que a ilusão do pecado está escondendo. Em cada pensamento de ataque, ele vê o nosso chamado por amor. Em cada medo, né? Cada tremor de medo, ele ouve um chamado pedindo por ajuda. Em toda a nossa luxúria pelas coisas que deste mundo, ele vê uma nossa ânsia por nos sentirmos completos. Isso é muito poderoso, tá? É isso que ele vê. Que é isso, né? Inclusive o nosso materialismo, o nosso consumismo decorrem da nossa ânsia de nos sentirmos completos. Mas a nossa completude está apenas em Deus. Muito bem, você acertou se falou Deus. O que quer que seja que tragamos para o Espírito Santo, levemos para o Espírito Santo, ele traduzirá isso em verdade. Nada está além da redenção. Nada está fora do alcance da expiação. Expiação no sentido de um curso em milagres, né? A lembrança de que a separação jamais ocorreu, né?
A tarefa do Espírito Santo é nos reinterpretar e reinterpretar tudo em nome de Deus. Tudo que nós levamos a Ele, Ele traduzirá em verdade. Mas apenas se nós levarmos a Ele. Se nós escondermos dele, então Ele não vai poder nos ajudar, né? Muito bem. Traga então, portanto, todos os seus pensamentos escuros e secretos a Ele. E olhe para tudo isso com Ele, Espírito Santo, tá bom? Não é lindo isso? Ai, gente, adoro isso, adoro. Se tem uma parte do curso que eu adoro é quando ele fala essas coisas. Pra gente levar tudo de ruim que a gente pensa pro Espírito Santo. Abra cada uma das portas com ele. Deixa eu ler isso aqui em português. Espera aí. Que é a seção do livro texto. Pode ser que eu cometa aqui uma incorreção. E aí, incorreção com curso é milagres, né? Não dá, né, gente? Não dá. O negócio já é difícil, a gente ainda lê errado, não pode. Né? 7, 6, 8. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele, e olha-os junto com ele. Ele mantém a luz e tu a escuridão. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A teu convite ele entra com contentamento. Ele traz a luz à escuridão, se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele. Mas aquilo que escondes ele não pode olhar. Ele vê por ti, e a não ser que olhes com ele, ele não pode ver. Olha que lindo. Ele vê através de nós. Ele precisa dos nossos olhos para ver a escuridão. A visão de Cristo não é para ele sozinho, mas para ele junto contigo. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Ele mantém a luz e tu a escuridão. Elas não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. O seu julgamento, o julgamento do Espírito Santo, tem que prevalecer e ele o dará a ti, na medida em que unires a tua percepção à dele, tá? Então hoje, o que você pode fazer de posse disso tudo aí que eu acabei de ler? Você pode olhar lá para aquele FDP que chega na sua vida, o Filho de Deus perfeito, e você pode fazer uma lista de todas as leis que você fez para prendê-lo. E aí você fala assim, meu Divino Espírito Santo, vamos olhar para isso juntos? Por favor, limpa a minha mente de toda essa crença no pecado, toda essa culpa que eu estou projetando no meu irmão, prendendo-a com as leis que fiz, tá? Vamos ler a lição de novo, lição 277. Que eu não prendo o teu filho com as leis que fiz. Eu amo essa lição. O teu filho é livre, meu pai, que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável. Não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis, exceto a lei do amor. Não adoremos ídolos, nem acreditemos em nenhuma lei que a idolatria faria para esconder a liberdade do Filho de Deus. Ele não está limitado a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele é está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu pai. E não pode ser limitado, a menos que a verdade de Deus possa mentir, e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. Ok? Então, meus queridos, minhas queridas, que hoje você não prenda o Filho de Deus, nem eu, com as leis que você fez, né? E lembre-se de que algo muito importante aqui nessa lição é que esse Filho de Deus, em primeiro lugar, é você mesmo, é você mesma. Então, onde você está se limitando com as leis que as suas autoridades infantis fizeram para você? Que você atualmente não se prenda mais com essas leis que foram feitas para você. Nem suas elas são, né?
Claro que em algum nível você atraiu essa família porque você tinha a mesma vibração energética, o mesmo nível de consciência. Mas foram coisas que você aprendeu, que vieram de fora, que não são suas. Então agora você pode desaprender. E a maneira de desaprendê-las é, obviamente, pedindo ao Divino Espírito Santo que olhe para toda essa escuridão, para todos esses pensamentos horrendos junto com você, sem esconder nada dele. Lembrando-se de que nada te desqualifica diante do amor de Deus, como dizia a minha amada professora. Tá bom? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, sábado.